GURPS, Módulo Básico, Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 65, capítulo 3, Desvantagens. 15ª interação, lista de desvantagens. De sem recuperação até vício. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. Nesse episódio vamos continuar com a lista de desvantagens. Sem recuperação, menos 20 ou menos 30 pontos. O personagem é incapaz de se curar naturalmente, ele não tem direito aos testes diários de HT para recuperar pontos de vida perdidos e não consegue se curar naturalmente de ferimentos incapacitantes. A perícia Primeiros Socorros interrompe qualquer sangramento, mas nem ela nem a perícia Medicina são capazes de restaurar os pontos de vida perdidos. As tecnologias que aceleram a cura natural, incluindo ervas, drogas, etc., também são inúteis. Essa característica pode ser comprada em 2 níveis. Parcial, o personagem é capaz de se curar naturalmente se conseguir satisfazer uma condição rara. Por exemplo, ficar imerso em sangue ou banhar-se com lava. Ele também consegue se curar roubando pontos de vida de outras pessoas usando mordidas de vampiro, magia ou psiquismo. Menos 20 pontos. Total, o personagem nunca é capaz de se curar naturalmente e não consegue roubar pontos de vida de outras pessoas. Menos 30 pontos. Dependendo de sua natureza, o personagem pode ser capaz de recuperar pontos de vida perdidos e a utilização de membros incapacitados se torna artificial por meio de cirurgia, consertos, se ele for uma máquina, ou métodos exóticos, mágicas, cura alquímica, psiquismo, etc. Sem um dedo, menos 2 ou menos 5 pontos. O personagem não tem um dos dedos da mão. Sem um dedo, ele sofre uma penalidade de menos 1 na DX para da mão em questão, somente. Menos 2 pontos. Sem o polegar, ele sofre uma penalidade de menos 5 na DX da mão em questão somente. Menos 5 pontos. Semi-ereto, menos 5 pontos. O personagem tem uma postura semi-ereta, como a de um chimpanzé. Ele é capaz de ficar em pé com um mínimo de conforto, o que lhe permite usar os membros dianteiros para golpear inimigos, segurar bebês ou até mesmo manipular objetos. Ele consegue caminhar de forma desajeitada e uma postura totalmente ereta. Menos 40% no deslocamento, mas tem de usar todos os seus membros para correr, com deslocamento total. Se tiver uma DX maior ou igual a 12, o personagem também é capaz de carregar um objeto pequeno ou 2 enquanto caminha. Senso de dever, menos 2 a menos 20 pontos. O personagem sente um dever para com uma determinada classe de pessoas. Ele nunca vai traí-los ou abandoná-los quando estiverem enfrentando um problema. Nem deixará que sofram ou passem fome se puder ajudar. Essa desvantagem é diferente de um dever verdadeiro. Um dever é um imposto, o senso de dever vem do coração. Se o personagem for conhecido por ter um senso de dever, a reação de outras pessoas em relação a ele recebe um bônus de mais 2 sempre que o mestre for verificar se os outros confiam nele numa situação de perigo. Contudo, se o personagem agir contra o seu senso de dever, indo contra os interesses daqueles que supostamente deveria proteger, o mestre pode penalizá-lo por má atuação. O mestre deve definir o valor em pontos do senso de dever com base no tamanho do grupo de que o personagem se sente compelido a ajudar. Indivíduos, o presidente, seu braço direito, etc., menos 2 pontos. Um grupo pequeno, seus amigos íntimos, companheiros de aventura ou esquadrão, menos 5 pontos. Um grupo grande, uma nação, religião ou todos aqueles que o personagem conhece pessoalmente, menos 10 pontos. Uma raça inteira, toda a humanidade, todos os elfos, menos 15 pontos. Todos os seres vivos, menos 20 pontos. Não é permitido receber pontos por um senso de dever com os aliados, dependentes ou patronos. Os custos em pontos dessas características já levam a esses laços em consideração. O personagem pode ter um senso de dever em relação a companheiros de aventura. Nesse caso, ele deve compartilhar seu equipamento, prestar auxílio aos outros membros do grupo e acatar todas as decisões da maioria. O mestre pode tornar essa desvantagem obrigatória em jogos em que o grupo precisa se dar bem. Isso dá a todos 5 pontos adicionais para serem gastos. Contudo, se o personagem começar a atrair seus amigos, preocupar-se apenas consigo mesmo, o mestre tem a liberdade de desconsiderar suas ações e usar os pontos concedidos por essa desvantagem como motivo de sua decisão. Solitário, menos 5 pontos. O personagem precisa de muito espaço para si mesmo. Ele deve fazer um teste de autocontrole sempre que alguém estiver muito próximo a ele, quando estiver observando algo sobre seus ombros, por exemplo. No caso de um fracasso, ele irá espantar essa pessoa como se tivesse irritabilidade. A reação de NPCs solitários diante de outras pessoas está sempre sujeita a uma penalidade. Sonambulismo, menos 5 pontos. O personagem anda durante o sono. Ele é sonâmbulo. Isso é simplesmente uma condição incômoda ou embaraçosa na maioria das circunstâncias, a menos que se caia de uma escada. Mas pode se tornar muito perigosa se o personagem passear dormindo enquanto está acampando em território inimigo. Se esse problema for relevante para uma determinada aventura, o mestre deve fazer um teste de autocontrole no lugar do personagem sempre que ele pegar no sono. Um fracasso significa que em algum momento ele sairá andando durante o sono. A vítima acorda depois de caminhar durante 1 minutos ou até alguma coisa acordá-la. O mestre faz todos os testes de DX para verificar se ele tropeça enquanto desce um lance de escadas ou caminha sobre um terreno irregular. Caso isso aconteça, o personagem acorda subitamente e fica mentalmente atordoado. Considera-se que o personagem se encontra em um estado hipnagógico durante o sonambulismo e, portanto, muito suscetível às influências telepáticas. Se ele tiver habilidades sobrenaturais, pode utilizá-las enquanto se encontra nesse estado. Por exemplo, se tiver dobra, pode utilizá-la durante o sono.
Sono complementar, menos 2 pontos por nível. O personagem necessita de mais sono que as pessoas normais. Um ser humano comum precisa de 8 horas de sono por noite. Cada nível, até o máximo de 4, indica que ele necessita de 1 hora a mais de sono. Isso faz com que o PC tente dormir mais cedo ou tenha de tirar uma soneca de algumas horas durante o dia, sobrando menos tempo para estudar ou trabalhar em outros projetos. Sono leve, menos 5 pontos. O personagem não dorme com tanta tranquilidade ou facilidade quanto a maioria das pessoas. Sempre que estiver em um lugar desconfortável que houver barulho, ele precisa de um sucesso no teste HT a fim de pegar no sono. Se fracassar, ele pode refazer o teste após 1 hora, mas o personagem sofre todos os efeitos usuais de 1 hora de sono perdido. O personagem acorda se houver qualquer atividade ao seu redor, mas fica atordoado a menos que tenha reflexo em combate. Para continuar dormindo, ele precisa fracassar no teste de sentidos. Se acordar, ele precisa de um sucesso no teste de HT para voltar a dormir, como explicado anteriormente. Isso às vezes pode favorecer um PC, mas é mais provável que ele simplesmente perca o sono quando seus companheiros mal educados estiverem trocando a guarda ou voltando de uma noitada na cidade. Sonolento é uma desvantagem variável. Essa é uma característica racial. Os membros da raça precisam dormir mais do que a norma para os humanos, que é 1/3 do tempo, 8 a cada 24 horas. O valor em pontos da desvantagem depende da fração de tempo que precisam dormir. Período do tempo, metade do tempo, menos 8 pontos. 2/3 do tempo, menos 16 pontos. 3/4 do tempo, menos 20 pontos. 7/8 do tempo, menos 26 pontos. O horário de sono de cada raça é um efeito especial. Por exemplo, uma raça que dorme 3/4 do tempo pode ficar acordada ativa durante 3 dias e depois dormir 9 dias inteiros. Essa característica também pode representar a hibernação. Por exemplo, se uma raça fica acordada e ativa na mesma proporção que os humanos durante 6 meses, mas então hiberna por 2 meses seguidos, na média, isso equivale a dormir mais metade do tempo. Status. Um status menor que 0 é uma desvantagem. Quase todas as pessoas reagem de forma negativa diante do personagem. Nós já vimos isso quando falamos anteriormente sobre status. Super sensitivo, menos 15 pontos. O personagem é telepaticamente sensitivo à presença de outros indivíduos todo o tempo. Ele costuma ouvir um zumbido constante e irritante de sons psíquicos de baixa intensidade. Isso não implica qualquer tipo de habilidade telepática útil, pois os pensamentos e emoções recebidos se mantêm logo abaixo do limiar da compreensão consciente. Se existir qualquer ser inteligente que 6 ou mais num raio de 20 metros, a DX e a IQ do personagem sofrem uma penalidade de menos 1. Esse valor se torna menos 2 para 10 ou mais pessoas, menos 3 para 100 ou mais, menos 4 para 1000 ou mais e assim por diante. Se a DX ou a IQ forem reduzidos à metade do seu valor original por causa dessa penalidade, o personagem sofre um colapso e não consegue realizar nenhuma ação até o barulho desaparecer. Inteligência artificial, indivíduos protegidos telepaticamente, psiquismo, tecnologia ou qualquer outra coisa não incomodam. Supersensitivo apresenta um efeito colateral benéfico. O ruído psíquico alerta o personagem da existência de pessoas num raio de 20 metros e o nível de ruído diz aproximadamente quantas pessoas são. No entanto, o ruído é difuso demais para determinar a localização desses indivíduos. Suporte de vida ampliado é uma desvantagem de custo variável. As necessidades de subsistência do personagem são superiores às de um ser humano comum. Alguns exemplos são calor frio extremo. O personagem precisa estar em um ambiente com temperaturas superiores a 93 graus centígrados ou inferior a menos 17 graus, menos 10 pontos. Maciço. O personagem precisa de mais de 1 tonelada de peso adicional para sobreviver a bordo de uma nave espacial ou de um submarino em qualquer outro cenário onde haja um limite de recursos no espaço. Se o personagem conseguir usar no traje espacial, esse deve pesar mais do que pelo menos 1 tonelada. Menos 10 pontos. Pressurizado. O personagem precisa de um compartimento pressurizado para sobreviver. Menos 10 pontos. Radioativo. O personagem é radioativo ou precisa de um ambiente radioativo. Menos 10 pontos. O mestre pode permitir outras formas de suporte de vida ampliado, mas esses não devem ter um valor superior a menos 10 pontos, a menos que sejam extremamente exóticos. Some o valor de todas as necessidades especiais de subsistência do personagem. Observe que o valor total da desvantagem não pode ser superior a menos 40 pontos. O suporte de vida ampliado representa uma inconveniência logística para as necessidades de sobrevivência enquanto a dependência. Manutenção e dieta restritas refletem efeitos na saúde daqueles que não suprem essas necessidades. É possível que uma mesma exigência se qualifique para as duas categorias se ela tiver consequências logísticas e for relacionada à saúde do personagem, mas tenha em mente que uma dependência que pode ser suprida com o consumo de uma determinada droga não permite que o jogador adquira um suporte de vida ampliado de forma de uma cabine pressurizada cheia dessa substância. O mestre tem a palavra final. Com a permissão do mestre, os seres humanos comuns podem adquirir essa desvantagem para representar as exigências especiais de certas doenças crônicas. Surdez, menos 20 pontos. O personagem não é capaz de ouvir nada. Qualquer informação deve ser transmitida a ele por meio de escrita, se ele for alfabetizado, ou linguagem de sinais. Contudo, o tempo gasto para se comunicar dessa maneira conta integralmente para o aperfeiçoamento por meio do estudo das perícias relacionadas. Mímica, pantomima, leitura labial, etc. Nós vamos ver isso quando estivermos falando no capítulo 9. Susceptibilidade à magia, menos 3 pontos por nível. A magia tem mais chance de afetar o personagem. Acrescente o nível da susceptibilidade à magia do personagem ao nível de habilidade de qualquer pessoa que estiver fazendo uma mágica contra ele e subtrai o mesmo valor dos testes para resistir a qualquer mágica que seja passível de resistência. Por exemplo, se o personagem tem susceptibilidade à magia 4, qualquer mago recebe um bônus de mais 4 para lançar mágicas contra ele, e ele sofre uma penalidade de menos 4 para resistir.
São as duas coisas ao mesmo tempo. A susceptibilidade à magia torna o personagem mais vulnerável às mágicas lançadas diretamente contra ele. Ela não afeta mágicas de projétil, ataques com armas mágicas ou mágicas de informação que não forem lançadas diretamente sobre o personagem. Essa desvantagem também não surte efeito sobre outros poderes sobrenaturais, milagres divinos, psiquismo ou poder inato dos espíritos. A susceptibilidade à magia age normalmente contra mágicas de área, não dobre seus efeitos como aconteceria com a resistência à magia. A susceptibilidade à magia e seu nível preciso podem ser reconhecidos por qualquer mago que observe a aura do personagem, ou por qualquer pessoa que lançar uma mágica contra ele. Não é permitido ter mais que 5 níveis dessa desvantagem. É possível combinar susceptibilidade à magia com aptidão mágica, mas não com abascanto. Suscetível. O personagem é extremamente sensível a uma classe de objetos ou substâncias nocivas, por exemplo, doenças ou venenos. Ele sofre uma penalidade nos testes de HT para resistir aos efeitos negativos desses elementos, mas não sofre dano adicional. Para isso, você deve verificar a desvantagem de vulnerabilidade que nós vamos falar daqui a pouco. Mesmo que ele seja exposto apenas a quantidades residuais do objeto de sua susceptibilidade, uma dose tão pequena que não afetaria a maioria das pessoas, ele deve fazer um teste de HT mais 1, modificado pela penalidade usual da desvantagem. Um fracasso indica que o personagem sofre metade dos efeitos: fadiga, lesão, perda de atributos, períodos de incapacitação, causados por uma dose completa. Por exemplo, a desvantagem suscetível a veneno vai exigir um teste se o personagem ingerir líquido industrial altamente diluído na água. Se for suscetível à doença, ele deverá fazer um teste de tornar uma vacina, que contém antígenos atenuados. O mestre tem a palavra final se houver qualquer dúvida quanto à disposição ou seus efeitos. O custo em pontos da desvantagem depende da raridade do objeto e de susceptibilidade do ambiente. Muito comum, por exemplo, doença, veneno, menos 4 pontos por redutor de menos 1 nos testes de HT. Comum, por exemplo, bactérias, gases, menos 2 pontos por redutor de menos 1 nos testes de HT. Ocasional, doenças intestinais, venenos ingeridos, menos 1 ponto por redutor no menos 1 nos testes de HT. Não é possível adquirir mais de 5 níveis de suscetível para um determinado objeto, ou mais de 2 desvantagens suscetíveis diferentes sem a permissão do mestre. Também não é permitido comprar um número de níveis dessa desvantagem que reduz o HT efetivo do personagem a 3. Por exemplo, um personagem com HT 7 só pode comprar 4 níveis de suscetível. Um personagem também não pode ser resistente e suscetível ao mesmo objeto. Essa característica pode simular vários problemas comuns de saúde. Use suscetível a doenças no caso de um sistema imunológico deficiente, suscetível a venenos ingeridos se o personagem tem uma tendência a não vomitar substâncias nocivas, um baixo reflexo de vômito, por exemplo. Teimosia, menos 5 pontos. O personagem sempre quer fazer as coisas do seu modo e é uma pessoa difícil de se conviver. Interprete. Seus amigos podem ter que fazer um bocado de teste de lábios para conseguir que ele concorde com os planos perfeitamente razoáveis. A reação das pessoas diante do personagem percebe uma penalidade de menos 1. Temor, menos 2 pontos por nível. O personagem vive apreensivo e é muito medroso. Subtrai o nível de temor de sua vontade sempre que fizer uma verificação de pânico, ou tiver que resistir à perícia intimidação, ou um poder sobrenatural que cause medo. Da mesma forma, o personagem adiciona seu nível de temor nos testes de intimidação realizados contra ele. Não é permitido reduzir o número alvo do teste de vontade a um valor menor do que 3. Por exemplo, se tiver vontade 11, o personagem fica limitado a temor 8. Essa característica é o oposto de destemor, e o personagem não pode ter as duas. Tetraplégico, menos 80 pontos. O personagem está completamente paralisado ou não tem pernas nem braços. Ele não é capaz de manipular objetos nem mover-se sem assistências e sofre todos os efeitos ruins da paraplégico, nós vimos quando falamos de deficiência física, e sem manuseadores precários. Se o mestre estabelecer um limite para total de desvantagens, tetraplégico deve ser levado em conta para esse limite, mas o jogador pode reduzir a ST e o DX do personagem em até 4 níveis sem que isso conte para o limite. Os pontos reduzidos por reduções maiores são contados normalmente. Para informações sobre próteses e correções cirúrgicas, consulte deficiência física e maneta para pernas e braços, respectivamente. Timidez, menos 5, menos 10 ou menos 20 pontos. O personagem se sente desconfortável quando há pessoas estranhas por perto. Interprete. Essa desvantagem é apresentada em 3 níveis e pode ser recomprada um nível por vez. Suave, o personagem fica tanto desconfortável na presença de pessoas estranhas, especialmente se elas forem agressivas ou atraentes. Todas as perícias que o obrigam a lidar com o público, incluindo atuação, boemia, comércio, diplomacia, dissimulação, intimidação, lábia, liderança, manha, mendicância, oratória, pedagogia, política, sex appeal e trato social, sofrem uma penalidade de menos 1, menos 5 pontos. Grave, o personagem se sente muito desconfortável na presença de estranhos e tende a permanecer calado, mesmo entre amigos. Todas as perícias listadas acima, que nós falamos quando falamos sobre suave, sofre uma penalidade de menos 2, menos 10 pontos. Incapacitante, o personagem evita pessoas estranhas sempre que possível. Ele não pode aprender nenhuma das perícias que nós falamos, e o valor pré-definido de seus testes com essas perícias sofre uma penalidade adicional de menos 4, menos 20 pontos.
trapaceiro, menos 15 pontos. O personagem precisa da empolgação resultante de superar intelectualmente inimigos perigosos. Isso não é feito como uma simples brincadeira. Pregar peças em pessoas inocentes e inofensivas não tem graça nenhuma. Ele precisa de algo arriscado. Talvez não haja necessidade disso. Na verdade, provavelmente não há, mas ele precisa da emoção de uma batalha mental. O personagem deve fazer um teste de autocontrole por dia. No caso de um fracasso, ele se sentirá forçado a tentar enganar um indivíduo perigoso. Um guerreiro habilidoso, um monstro terrível, um grupo inteiro de inimigos razoavelmente competentes. Se conseguir resistir, o personagem recebe uma penalidade cumulativa de -1 por dia no teste de autocontrole até finalmente fracassar. Único, menos 5 pontos. O personagem só existe em uma única cronologia. Se ocorrer um paradoxo no tempo, ele não considerará se lembrar de nada. Se esse evento for particularmente grave, é provável que ele desapareça. Em grande parte dos cenários, ele não estaria consciente desse perigo até que alguma coisa aconteça, quando então ninguém se lembra dele. Por esse motivo, essa desvantagem costuma ser inadequada para PCs. Em uma campanha com mundos alternativos, ser único significa que o personagem não existe em nenhum outro tipo de universo paralelo, mesmo que seja muito parecido com o seu próprio universo. Isso privará da chance de fazer amizade com ele mesmo, quando visitar aquele mundo. No entanto, existe um benefício. Em qualquer mundo alternativo, ele se torna efetivamente apagado, sem qualquer custo em pontos. Único é uma desvantagem em campanhas onde paradoxos ou alterações na história, a eliminação de eventos passados ou de cronologias inteiras são possíveis. Consulte a inércia temporal, que nós já falamos anteriormente, se quiser conhecer o oposto dessa desvantagem. Veracidade, menos 5 pontos. O personagem odeia dizer uma mentira ou o faz muito mal. Para conseguir se manter calado sobre uma verdade desconfortável, mentir por omissão, ele precisa de um sucesso no teste de autocontrole. Para chegar a realmente dizer uma mentira, o teste precisa de um sucesso com uma penalidade de menos 5. O fracasso indica que ele deixou escapar a verdade ou gaguejou tanto que sua mentira ficou óbvia. Essa desvantagem impõe uma penalidade permanente de menos 5 na perícia lábia e a mesma penalidade em dissimulação quando o personagem tiver a intenção de enganar alguém. Viciado em trabalho, menos 5 pontos. O personagem muitas vezes passa dos limites e tem dificuldade para relaxar e se desligar do trabalho. Ele sempre trabalha no mínimo o dobro do expediente normal, o que costuma resultar em sono perdido. No início, a maioria das pessoas o trata com respeito, bônus de mais 1 nos testes de reação, mas depois de algum tempo ele acaba sofrendo uma penalidade de menos 1 ou menos 2, principalmente por parte dos amigos e entes queridos, que raramente conseguem passar algum tempo ao seu lado. Vício é uma desvantagem de custo variável. O personagem é viciado em alguma droga que precisa ingerir diariamente para não sofrer as consequências da desintoxicação. O valor dessa desvantagem depende do custo, efeitos e legalidade da droga. Custo por dia, barato, até 0,1% da média dos recursos iniciais, menos 5 pontos. Caro, até 0,5% da média dos recursos iniciais, menos 10 pontos. Muito caro, mais do que 0,5% da média dos recursos iniciais, menos 20 pontos. Efeitos incapacitantes ou alucinógenos, menos 10 pontos. Altamente viciante, redutor de menos 5 nos testes de desintoxicação, menos 5 pontos. Totalmente viciante, redutor de menos 10 nos testes de desintoxicação, menos 10 pontos. Legalidade, ilegal, mais 0 pontos. Legal, mais 5 pontos. Por exemplo, o tabaco é caro, altamente viciante e ilegal. Um fumante inverterado tem um vício que vale menos 5 pontos. A heroína é muito cara, ilegal, totalmente viciante e incapacitante. Um viciado em heroína tem uma desvantagem que vale menos 40 pontos. Vício sem química. Um personagem também pode se viciar em alguma atividade ao invés de uma droga, como manter contato telepático ou passar algum tempo em uma realidade virtual, por exemplo. Se isso custar dinheiro, estabeleça o preço do vício com base no seu custo diário. Se for gratuito, por exemplo, contato telepático, considere-o barato. Se o personagem puder sucumbir ao vício em quase qualquer lugar, contato telepático com qualquer pessoa, ou como caro, se houver algum limite, contato telepático com uma determinada pessoa. Esses vícios quase sempre causam dependência fisiológica. Veja a desintoxicação que nós vamos falar daqui a pouquinho. O efeito das drogas. Uma droga estimulante faz com que o seu usuário se sinta energizado até o efeito acabar. Aí a pessoa fica deprimida e irritável. Uma droga incapacitante deixará o usuário inconsciente ou alegre e inutilmente sonolento por mais ou menos 2 horas. Uma droga alucinógena deixa o usuário inútil para o trabalho ou combate, embora ele possa estar ativo e falante. Algumas drogas, como o tabaco, não apresentam nenhum desses efeitos, enquanto outras têm um efeito próprio. Também é possível que ocorram efeitos colaterais. Para mais detalhes, vamos falar disso depois, quando estivermos falando em drogas viciantes. Desintoxicação. Muitas vezes um viciado tenta, voluntariamente ou não, largar o vício. O consumo de uma substância que causa dependência física representa uma desvantagem mental. A desintoxicação desse vício exige uma série de testes de vontade e pode resultar em problemas mentais. O consumo de uma substância que induz a dependência fisiológica representa uma desvantagem física. A desintoxicação é uma função da HT e pode causar dano físico. Para mais detalhes, consulte a desintoxicação de drogas, que nós vamos falar lá no futuro. Se o personagem conseguir largar um vício, terá de recomprar a desvantagem imediatamente. Vícios leves. Para um vício que vale apenas menos 5 pontos, o mestre pode determinar que os gastos, sofrimentos e efeitos nocivos a longo prazo são os únicos elementos que compõem a desvantagem
e deixar de lado as regras usuais de desintoxicação. Isso se aplica a drogas como tabaco e cafeína. Se o personagem for forçado a ficar sem essas substâncias, terá que fazer um teste de vontade ou HT normalmente, mas os únicos efeitos de um fracasso serão ansiedade, irritabilidade ou inquietação. Isso se manifesta como uma penalidade temporária de -1 nos testes de DX e Q, autocontrole ou de reação, a critério do mestre, e não como insanidade ou enfermidade. Fracassos sucessivos prolongam a duração dos efeitos, mas não aumentam o tamanho da penalidade. Se o personagem obtiver sucesso em 14 testes consecutivos, precisará recomprar o vício. Também é possível criar um vício com a pontuação nula, utilizando essas mesmas regras. Esses vícios sempre se encaixam na categoria de vícios leves e podem ser adotados como uma peculiaridade de -1 ponto. Nós vamos ver isso quando estivermos falando de peculiaridades. Então, estamos terminando hoje aqui mais esse episódio do Regras do GURPS 4ª edição e esperamos que você esteja gostando dessa série. No próximo episódio, nós vamos terminar a parte do capítulo das desvantagens e esperamos que você continue para em breve falarmos de peculiaridades e entrarmos nas perícias. Então vamos ficando por aqui e a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.